Bom, pessoal, agora, dando continuidade, nós teremos a aula do professor Cláudio Mendes Panucci. O professor Cláudio possui graduação em odontologia pela USP São Paulo, mestrado e doutorado em periodontia também pela USP São Paulo. Atualmente, ele é professor associado da disciplina de periodontia e vice-coordenador do programa de pós-graduação em ciências odontológicas da USP São Paulo. Então, agradecemos muito a sua presença, professor Cláudio. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer, assim, pelo meu convite, porque eu resolvi convidar o professor Cláudio perante as palestras que eu já ouvi, vários eventos científicos na SBPQO, no grupo ano passado, vários eventos, e pelo nome que ele tem aí na periodontia e também na estatística, que é um aspecto muito importante e que realmente contribui com as nossas pesquisas. Então, professor Cláudio, eu agradeço mais uma vez a presença. Eu que agradeço. Obrigado. Quero, antes de começar, agradecer a Maria Beatriz, o Pedro Rosalém. Eu venho bastante aqui à FOP, mas, como eu estava comentando, sempre no grupinho dos meus amigos da periodontia, né? Então, para bancas, já dei aula na pós-graduação numa disciplina do NOCIT também, mas nunca fora do núcleo da pério. Então, é um prazer, fiquei realmente muito contente com o convite. Foi legal, inclusive, ter vindo com o meu amigo Fausto, né? O Fausto comentou que a gente dá, junto com o nosso colega Michel, a disciplina de epidêmio e de bioestatística. Então, realmente é um prazer. Bom, então vamos lá. Então, o tema que a professora Beatriz propôs foi randomização em pesquisa clínica, né? Ela queria que a gente repetisse, né, a duplinha que a gente fez no grupo, né? Eu e o Fausto. O Fausto falou sobre desfecho, eu falei sobre randomização. E eu pensei, num primeiro momento, em mudar um pouco o enfoque, porque eu pensei, bom, será que tinha gente, alguns alunos aqui, será que estiveram no grupo ano passado? Tinha alguém que estava na reunião do grupo ano passado? Não? Não sei, não se aplica. Aí, na verdade, eu acabei mudando mais pouca coisa. Eu só coloquei, que vocês vão ver, né? O objetivo da aula vai ser... A gente tem dois objetivos principais. Como o assunto é randomização, randomização, quando a gente fala coloquialmente, randomização é uma coisa, aleatório, quando a gente diz coloquialmente, é uma coisa, matematicamente é outra. Então, o primeiro objetivo é conceituar metodologicamente o que é randomização. E o segundo é discutir os aspectos chaves de randomização, ou seja, os tipos diferentes de randomização, a randomização simples e os modos de randomização restrita, e os dois passos da randomização, que são geração da sequência e sigilo de alocação. E quando eu coloco aqui discutir, é discutir mesmo, porque eu coloquei alguns exemplos práticos de estudos que eu participei. Infelizmente, a maior parte de pério. Acho que 100%, desculpem, em pério. Não tem ninguém de pério aqui, né? Infelizmente, fica mais fácil para mim dar exemplos de pério. Então, eu coloquei alguns exemplos até para a gente discutir e entender o que é adequado e inadequado quando a gente faz randomização em pesquisa clínica. Esse é um tema sobre o qual eu gosto bastante de falar, porque faz parte do meu dia a dia fazer a randomização não só dos meus estudos, mas dos meus colegas, né? Por exemplo, eu trouxe aqui um e-mail de um aluno. Professor, precisamos de 2 randomizações, né? Parece que foram na feira, né? Me vê 2 randomizações, mas esse é o meu dia a dia. Fazer randomização para os outros, não só para os meus alunos, mas também para os alunos dos meus colegas da periodontia e de outras disciplinas, né? De outras áreas do nosso programa de pós. E cálculo de tamanho de amostra é outra coisa que eu faço bastante. E do jeito que o aluno, né, o Vitor, está falando aqui, parece uma coisa fácil. Me vê 2 randomizações para ontem. Randomização, teoricamente, é fácil. Mas por que eu acho importante a gente falar sobre randomização? Teoricamente é fácil. Mesmo assim, a odontologia, ao que tudo indica, não sabe fazer, ou pelo menos não sabe relatar adequadamente randomização. Outra coisa que eu gosto de fazer bastante, além de ensaio clínico, é revisão sistemática. Eu tenho feito bastante revisão sistemática
E isso é uma coisa que eu tenho visto bastante. Na revisão sistemática, a gente faz, além da meta-análise, além da análise descritiva dos artigos, a gente faz uma análise qualitativa. E tem alguns domínios se a gente faz essa análise qualitativa pela ferramenta Cochrane. 2 domínios dizem respeito à randomização: geração da sequência e sigilo de alocação. É incrível, essa é a minha experiência. O número de artigos que a gente faz essa avaliação e ou não fazem sigilo de alocação ou não relataram adequadamente. Essa é a minha experiência, mas não é só a minha experiência. Isso está corroborado pelo que a gente vê na literatura. Aqui a gente tem 4 artigos, 4 revisões, sobre qualidade metodológica de ensaios clínicos e odontologia. E eles chegam a uma conclusão parecida. Independente da área, vejam só, prótese, implante, orto, e aqui 7 especialidades odontológicas, incluindo a minha, periodontia, a porcentagem de estudos que não reportaram ou reportaram de maneira errada a geração de sequência aleatória variou de 54% a 97%. Sigilo de alocação de 65% a 99%. Então, ou nós não sabemos fazer randomização da maneira correta, ou a gente pelo menos não está reportando de maneira adequada, nós, eu digo o mundo, né? Não é só o pesquisador brasileiro, isso é um problema da odontologia mundial. Ou então, a gente não está sabendo, como eu comentei, relatar adequadamente. Às vezes a gente faz, mas não conta a história direito quando está escrevendo um paper. Por exemplo, isso daqui é um exemplo típico do que a gente não deve fazer. Tá? E assim, eu estou vendo que a maior parte de vocês provavelmente trabalha com pesquisa laboratorial. A gente faz também randomização em pesquisa laboratorial. Provavelmente não tem o segundo passo, que é o sigilo de alocação, mas o método de geração de sequência aleatória pode ser feito igual ao que a gente faz na pesquisa clínica. Né? E uma coisa que você não deve fazer quando estiver escrevendo o paper da tua dissertação de mestrado ou tese de doutorado é isso aqui. Nós randomizamos os pacientes. O que quer dizer randomizei? Será que o cara sabe o que é randomizar? Ou será que ele fez alternação, que é número par, é grupo teste, número ímpar é grupo controle, e achou que estava fazendo randomização? Isso não é porque a gente é metido, porque a gente é chato, isso é regra. Quando a gente faz uma revisão sistemática, como eu comentei, se a gente segue as normativas da ferramenta Cochrane, se o autor simplesmente fala randomizei, a gente tem que colocar que a randomização foi incerta, porque o paper não me dá elementos para dizer se ele fez adequadamente ou não. Então a gente vai mostrar, vamos discutir ao longo da aula como a gente deve relatar, para quem faz ensaio clínico, como a gente tem que relatar como foi feita a randomização. Né? Agora, qual que é o problema disso? Tem grandes problemas eu não fazer a randomização direito ou não relatar adequadamente? Parece que é um detalhe besta, né? Diante de tantos detalhes que a gente tem numa pesquisa. Tem problema e muito. A qualidade metodológica de ensaios clínicos afeta o tamanho do efeito, a estimativa do tamanho do efeito. Tem uma série de artigos médicos, né, do New England, da JAMA, do British Medical Journal, que lidam com esse problema de qualidade metodológica e como ela afeta a estimativa do tamanho do efeito. O que é o tamanho do efeito? De maneira bem básica, a diferença entre grupo teste e grupo controle. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo da minha área. Raspagem antibiótico comparado com raspagem e placebo. O tamanho do efeito é a diferença entre o grupo teste e o grupo controle. É quanto que tem a mais de efeito. Tem diferença, depende se você está fazendo um estudo com desfecho dicotômico, contínuo, mas é o efeito do tratamento. O que acontece é que quando um estudo é mal conduzido, existe um exagero no tamanho do efeito. E esses estudos aqui, eles analisaram apenas um aspecto metodológico, sigilo de alocação. Então, eles compararam estudos em que o sigilo de alocação não era implementado ou era mal relatado, com estudos que fizeram tudo direitinho. O tamanho do efeito é maior nos estudos que fizeram errado. Qual que é a implicação prática disso? Eu vou dar um exemplo na minha área.
A gente está fazendo uma revisão, aliás, fizemos uma revisão sistemática em que a gente comparou raspagem com aplicação local de estatinas, como, por exemplo, a simvastatina, comparado com raspagem e placebo. Porque por uma série de questões, né, principalmente de... me fugiu a palavra agora, mas de... digamos assim, moderar a resposta do hospedeiro, não é isso o termo, mas controlar a resposta do hospedeiro, a estatina daria um efeito benéfico adicional. Essa é a hipótese baseada em estudos in vitro e em animais. Quando a gente fez a revisão sistemática, a maior parte dos estudos com estatina, acho que um único, tinha baixo risco de viés. Todos os outros estudos tinham alto risco de viés. Então, quando eu analiso esse conjunto de evidências, o que eu posso concluir? Apesar de que os estudos falavam que a estatina dava um efeito benéfico adicional ao tratamento periodontal, talvez ela não dê efeito nenhum. Porque se os estudos têm má qualidade e má qualidade metodológica superestima o tamanho do efeito, talvez eu esteja vendo um benefício que não existe. Né? E aí, se a gente começar a usar estatina na clínica privada, ou pior, em políticas de saúde pública, a gente vê o artigo, né? Os mais desavisados que fazem aquela prática de jump to conclusions, né? Veem que dá efeito benéfico adicional e, na verdade, não dá. E mesmo quando você pega uma revisão sistemática, se você não analisar os detalhes, heterogeneidade, qualidade metodológica, também você vai para a conclusão, vai parecer que aquele produto funciona, e na verdade não funciona. Então é importantíssimo, se o ensaio clínico não foi bem conduzido, talvez o que você acha que está funcionando não funciona. Né? Então é importante fazer a randomização adequadamente e reportar adequadamente. Como um assunto importante, então vamos começar do começo. O que é randomização? De acordo com o dicionário médico Mosby, randomização é o processo de distribuir e alocar indivíduos ou objetos para um grupo experimental ou controle, de modo aleatório. De novo, gente, aleatório, quando a gente fala coloquialmente, eu fiz aleatoriamente, né, é uma coisa. Matematicamente, aleatório é outra coisa. Alternação não é aleatório. Se eu dividir a sala em lado esquerdo e lado direito, também não é aleatório, porque vocês se juntaram por afinidade e não de modo matematicamente aleatório. Data de nascimento, nada disso é aleatório. Aleatório é quando você faz um processo probabilístico, em que você tem, por exemplo, os mesmos indivíduos do grupo... Cada indivíduo tem a mesma probabilidade de cair no grupo teste ou no grupo controle. Isso pode ser feito por dado, moeda, tabela de número aleatório ou programa de computador. Isso é aleatório. A randomização, na verdade, é um conceito bem antigo. Tem relatos de experimentos de randomização no século XVII, no século XIX, mas quem levou a fama, por ter levado a randomização a um outro nível, foi esse cara, o Ronald Fisher, que é... Eu sou fã desse cara, ele é um dos maiores gênios da ciência do século XX. Ele introduziu a randomização em ciências agrícolas. É o Fisher do teste exato de Fisher, introduziu a randomização, experimentos, a nova. Ele tem uma série de contribuições. Logo, eu achei essa história interessante, então vou contar bem de maneira breve. Logo depois que ele se formou, ele recusou uma posição no departamento do Core Pearson. O Pearson também, do Q², da correlação de Pearson. E ele foi trabalhar na estação experimental de Rothamsted, onde ele teve acesso aos livros com a série histórica das safras, de não sei o que eles plantavam lá nesse negócio, se era trigo, milho, não sei o que eles plantavam lá. Mas ele teve acesso a uma série histórica e ele tinha um desafio. O que explicava a variação histórica nas safras dessa estação experimental? Será que se eu aplicar um fertilizante, um adubo, isso vai melhorar? Mas se eu fizer isso, num ano eu aplico adubo, no outro não, isso não quer dizer nada, porque de repente se aplicou o adubo no ano que teve mais chuva, não teve praga, choveu mais, choveu menos, tem uma série de outros fatores. Outras fontes de variação, que o Fisher chama de resíduo,
a variação intragrupo, podem afetar o teu resultado. Então, para eu saber se um determinado tratamento para aumentar a safra funciona ou não, eu não posso analisar a série histórica. Eu tenho que fazer um experimento. Isso hoje, para a gente, é básico, né? Todo mundo aqui está fazendo algum experimento. Em 1921 não era, porque o Fischer foi o cara que inventou o experimento. Então, o que ele fez? Ao invés de analisar as séries históricas, ele achava que você tinha que aplicar o tratamento ao mesmo tempo. Mas também não adianta você dividir metade do campo fertilizante, metade do campo não. Depende se é o campo aqui que tem melhor, a terra é mais fértil, aqui pega mais sol, aqui a drenagem é melhor, sei lá, tem N fontes de variação aleatória. Várias outras explicações que podem interferir com o resultado. Isso, gente, serve tanto para ciências agrícolas, como para medicina, pesquisa clínica, como pesquisa in vitro. Você tem que saber quais são as fontes de variação que podem interferir com o teu resultado. E a maneira que ele pensou de isolar essas fontes de variação foi através da randomização. Então, ele dividiu, num experimento, a Terra em diversas fontes de... Acho que é o teu celular, Pedro. Espera aí. O que eu faço aqui? Continuar? Ou não? E acho que não, espera aí. Voltou. Imagina. Então, ele achava que você tinha que dividir em faixas de terra e aleatoriamente aplicar diferentes tipos de tratamento a cada uma dessas faixas de terra, que ele chamou de blocos. Então ele randomizou e com isso ele introduziu o conceito do desenho de experimentos. Nas ciências agrícolas, a randomização e os experimentos se tornaram muito populares no século XX e século XXX, e aí começaram a se espalhar para outras áreas do conhecimento, inclusive a medicina. E aí, de novo, o Bradford Hill, vocês já devem ter ouvido falar do Bradford Hill, já ouviram falar dos critérios de causalidade de Hill? Né? Foi o Bradford Hill que criou. Ele também fez aquele estudo de caso-controle que provou a associação causal entre fumar e ter câncer de pulmão. E ele, para muitos autores, foi o cara que desenhou o primeiro ensaio clínico aleatório em medicina, mas não foi. Isso foi em 1948. Alguns anos antes, em 1931, teve um outro estudo em medicina, também, curiosamente, com tratamento de tuberculose, no qual o autor ele sugeriu lançar moedas para alocar os doentes em... Agora eu não lembro quais que eram os tratamentos nesse estudo de 31. Tratamento A ou tratamento B. Por que o Bradford Hill ficou famoso e muitas vezes hoje é considerado o autor do primeiro ensaio clínico aleatório em medicina? Alguém sabe? Porque ele foi o primeiro a introduzir um conceito, um dos passos da medicina, da randomização, que é muito subestimado ou mal reportado até hoje, que é justamente o tal do sigilo de alocação. Já tinham feito randomização antes, mas o primeiro a fazer sigilo de alocação foi o Bradford Hill. Ele também foi o primeiro a usar a tabela de números aleatórios. O autor anterior, acho que jogou dado ou jogou moeda, não lembro direito. Ele usou pela primeira vez os famosos envelopinhos. Cadê? Blá, 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 abriram o envelopinho numerado no escritório central. Ele usou um esquema de randomização central. Né? Vocês podem estar boiando nesse momento, para quem não sabe o que é sigilo de alocação, mas eu prometo que no final da aula eu vou falar, não sei se vocês vão entender, se eu vou explicar direito, mas a gente vai abordar sigilo de alocação. Mas, enfim, é por isso que esse estudo é importante. Ele não foi o primeiro a randomizar, mas foi o primeiro a instituir sigilo de alocação. E a ideia do Bradford Hill foi a mesma do Fischer. Separar, isolar as outras fontes de variação aleatória. É que, no caso de um experimento agrícola, as fontes de variação são chuva, praga, sol. No caso da medicina,
No tratamento de tuberculose, quais são as fontes de variação? São os fatores prognósticos do paciente. Por exemplo, se ele é fumante ou se não é, se é homem ou se é mulher, a idade, a severidade da tuberculose, todas essas são fontes de variação aleatória. Ou, como o Fischer chamava, resíduo. Quando você randomiza, qual é a premissa da randomização? Eu randomizo, eu distribuo aleatoriamente, para quê? Por uma questão probabilística, eu tenho o grupo teste e grupo controle idênticos em tudo, a não ser com relação ao tratamento. Mas eles têm que ser comparáveis em relação a todos os outros fatores prognósticos. Agora, pergunto para vocês que vocês estão muito quietinhos. Tem outra maneira de eu fazer com que os dois grupos sejam comparáveis sem ser randomização? Não é pegadinha, tem outra maneira sim. O que vocês acham? Eu posso escolher. Como é que eu posso escolher e deixar os dois grupos parecidos? Você é da área de saúde coletiva, né? O que você está estudando mesmo? Eu lembro que tinha acupuntura, mas qual que é o desfecho? O problema é DTM? Não. Odontalgia. Por exemplo, pulpite. Quais são os fatores... Essa vai ser difícil. Vamos dar um outro exemplo, vai. Cárie, vai, para facilitar a minha vida. Vamos imaginar um experimento com cárie. O desfecho é cárie. Quais são os fatores prognósticos relacionados com cárie, sem ser o tratamento? Vamos imaginar que o tratamento é flúor ou placebo. Quais são os outros fatores prognósticos relacionados com cárie? Dieta, higiene, presença de biofilme, fatores socioeconômicos, saliva, pH da saliva, que mais? Sexo, idade. Vamos pegar esses 5. Então a gente pode escolher os participantes, né? Eu tenho um grupo de crianças. Como é o nome disso? Quando eu faço com que os participantes do mesmo grupo sejam parecidos em relação a outro grupo. Pareamento. É matching em inglês, pareamento. Eu posso parear, não posso? Eu posso parear por todos esses fatores que vocês falaram. Dieta, saliva, socioeconômico, risco de cárie, experiência prévia de cárie, idade, e alguém tinha falado alguma... Foram 6. Higiene, biofilme. Vocês já fizeram um estudo em que vocês parearam os indivíduos? Eu fiz um recentemente que eu parei por 3. Vocês não têm noção. Imagina por 6. É muito mais difícil do que randomizar, mas tem um outro problema. Quando a gente faz pareamento por variáveis conhecidas, não é? E as variáveis não conhecidas ou não mensuráveis, como, por exemplo, genética? Como é que eu faço para parear por genética? Não tem. A randomização faz isso. Por uma questão probabilística, a matemática faz isso para a gente. Então, é bem mais fácil randomizar, é possível, mas é bem mais fácil randomizar do que parear. E quando a gente randomiza, a gente deixa os dois grupos homogêneos em relação a fatores prognósticos, conhecidos e não conhecidos, mensuráveis e não mensuráveis. Muito melhor. Essa é a primeira vantagem da randomização. O objetivo, né? Segundo, elimina viés de seleção. O que é viés de seleção? Vamos imaginar que nesse mesmo estudo que você está conduzindo, todo mundo quer que a sua tese tenha resultado positivo, não é? Ninguém quer um resultado negativo. É mais difícil do editor aceitar. Aí você chega no final, nossa, tive todo esse trabalho e no final os dois grupos são iguais. Meu, que coisa chata. Então, assim, mesmo que você não esteja ganhando nada para isso, imagina que a tua tese é essa. Aí você está vendo os pacientezinhos chegando, tal. Aí um tem um monte de placa, experiência prévia de cárie, já chegou chupando bala. Aí você vai para o grupo placebo.
Aí depois chega um menininho, uma menininha toda bonitinha, com os dentes branquinhos, não tem índice de placa baixíssimo, tal. Esse é grupo teste. Isso é viés de seleção. É você sistematicamente escolher, né, interferir, introduzir um viés na distribuição de pacientes para o grupo teste e grupo controle. Esse é o viés de seleção no ensaio clínico. E, por fim, quando eu randomizo, se eu randomizar com sigilo de alocação, eu evito isso. E a outra vantagem é que eu garanto a validade de testes estatísticos, porque poucas pessoas sabem, mas esses testes estatísticos, ANOVA, TEST-T, eles foram criados para experimentos aleatórios. A premissa, quando você usa esses testes estatísticos, é que você está comparando 2 ou 3 grupos em que você controlou as fontes de variação aleatória. Né? Foi assim que o William Gosset, né, que é o Student, e o Fisher pensaram, respectivamente, TEST-T e ANOVA. Então, a gente também garante a validade dos testes estatísticos. Até aí tudo bem? Convenci vocês que randomização é legal? Sim? Então, como a gente vai fazer? Tem 2 tipos de randomização, simples e restrita. Simples é quando você aloca a tua unidade estatística para 2 ou mais grupos, e eles têm a mesma probabilidade de cair, probabilidade igual de cair em cada um dos grupos. Então, imagina, tem grupo teste e controle, eu sou um sujeito de pesquisa, eu tenho a mesma probabilidade a priori de cair no grupo teste ou grupo controle. Isso é randomização simples. Toda vez que eu coloco alguma coisa a mais, é randomização restrita. É o caso da randomização por bloco ou estratificada, que eu já vou explicar o que é. Randomização simples é um processo análogo a ficar jogando moeda. É a mesma coisa que jogar moeda. Só que ela tem uma limitação. Se eu fizer uma randomização simples, simprona de tudo, né, eu vou ter grupos de tamanhos diferentes. Por quê? Imagina você tem um N de 30, você jogou 30 vezes a moeda, né? Não vai cair 15, 15. Quando eu fiz biologia, para provar a lei de Mendel, um professor de biologia fez a gente jogar 2 sequências de jogar 100 vezes moeda, para provar que raramente dava 50 e 50. Eu lembro que teve um colega que fez 40 e 60, isso é possível. Quanto maior o N, mais parecido fica. Mas, principalmente para N's pequenos, se eu usar uma randomização simples, eu posso ter esse problema aqui. A chance de eu ter, no N de 20, como é que é? 60 para 40 vai dar 8 e 12. A chance de eu ter 8 pacientes no grupo teste e 12 no grupo controles é de 50%. É muito, se eu fizer randomização simples. 50%. Se aumentar para 100, eu acho que cai para 5%, alguma coisa assim, diminui bastante. Mas para um experimento pequeno, a chance é grande de ter um desbalanceio. E qual que é o problema disso? Também tem problema. Não é só uma questão estética de ficar com um grupo com 8 e outro com 12. É porque isso diminui o poder do teste. Vai dificultar a probabilidade de eu detectar uma diferença quando ela realmente existe. Então, o que a gente faz? A gente pode fazer o que alguns falam que já não é mais randomização simples, é prefixar taxa de locação de 1 para 1. Alguns falam que isso não é mais randomização simples, já é uma randomização restrita. Mas vamos chamar de randomização simples com taxa de locação de 1 para 1. Deixa eu ver como é que eu estou de horário. Tudo bem. Mesmo assim, se o estudo terminar antes, eu posso ter grupos de tamanhos diferentes. Imaginem que eu tenho 50 pacientes no grupo teste e 50 no controle. O estudo terminou antes. Muitas vezes o estudo termina antes, por uma série de motivos. A gente tem um estudo que a gente está fazendo agora, com biomaterial, é um estudo de preservação de rebordo, em que a gente vai terminar o estudo antes por questão ética. Porque a gente extrai o dentes anteriores, a gente está extraindo porque o paciente precisa mesmo, tá? Não é em prol da ciência. São pacientes que realmente perderam os dentes anteriores. Em um grupo a gente coloca um biomaterial, no outro não, que é o que normalmente a gente faz. Só que pensando em implante
em reabilitação com implante, o grupo controle ele fica com uma desvantagem estética muito grande. Então, a gente já chegou no momento, sem sacanagem, o aluno principal, o Fausto conhece, o Alexandre Ilianos, ele chegou chorando, né? Falou, professor, eu não posso mais continuar esse estudo. É uma sacanagem, não é ético. O paciente do grupo controle está assim, em clara desvantagem. Né? Porque a gente bota o biomaterial, fica tudo bonitinho, preserva o alvéolo, no grupo que não tem biomaterial fica horrível, esteticamente. E é o que a gente sempre, é o que a odontologia sempre fez, extrai e não coloca biomaterial. Mas agora que existe preservação de rebordo, é uma questão a se pensar, né? Então, às vezes, o estudo termina antes. Imagina que o estudo terminou com 90. Isso pode acontecer. Ficou 7 no grupo controle, faltou incluir 7 no controle e 3 no teste. Fiquei com o estudo desbalanceado de novo. Então, o que a gente faz? E é o que a gente sempre deve fazer. Não tem motivo para fazer randomização simples. Randomização tem que ser por bloco. Você vai randomizando em blocos, por exemplo, de 4. A cada 4 pacientes, você faz uma randomização dentro do bloco. Então, eu sempre vou ter 2 pacientes do grupo teste e 2 do grupo controle. Isso diminui um pouco a imprevisibilidade da sequência aleatória, mas, mesmo assim, eu posso ter essas 6 possibilidades aqui. Teste, teste, controle, 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 teste, teste, e por aí vai. Com isso, eu garanto que eu tenho grupos com o mesmo N ou N semelhante até o final do estudo, mesmo que o estudo tenha que ser terminado antes do planejado. Eu tenho grupos comparáveis em qualquer momento do estudo. E a diferença entre grupo teste e grupo controle com relação ao N nunca vai ser maior do que B dividido por 2, onde B é o tamanho do bloco. Entenderam? Se eu tenho blocos de 4, na pior das hipóteses, se o estudo terminar aqui, eu vou ter 2 pacientes do grupo controle a mais do que o grupo do teste. Tá? Nunca a diferença entre os 2 grupos vai ser muito grande. Então, recomenda-se, em ensaios clínicos, fazer sempre randomização por bloco. Não tem motivo para não fazer randomização por bloco. Só que, se eu usar sempre blocos de 4, eu posso, uma hora, cegamento, uma hora acaba falhando. Nem sempre dá para implementar cegamento, e às vezes uma hora eu consigo adivinhar. Mesmo que eu tenha feito um cegamento, eu consigo adivinhar quem é grupo teste e grupo controle. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo agora um estudo com antibiótico. Imagina que tem grupo A e grupo B. Vocês vão adivinhar qual que é o grupo A e qual que é o grupo B. O grupo A, 6 meses depois que o estudo começou, mais pessoas estão com a gengiva sequinha e mais gente se queixou de diarreia. E no grupo B tem mais gente com a gengiva inflamada e a incidência de evento adverso foi menor. Qual que é o grupo experimental, A ou B? É o A. Né? E eu não furei o cegamento, não entrei em contrato com a farmácia, eu estou vendo os pacientes. Então, muitas vezes dá para você adivinhar, mesmo fazendo o cegamento, dá para você adivinhar qual que é um grupo e qual que é o outro. Por isso, a gente costuma fazer blocos de tamanhos diferentes, que nem esse estudo aqui do Mihalovics. Ele fez randomização estratificada por centro com blocos de 2 e de 4. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o output de um programa que gera sequência aleatória. Né? Se eu tiver 3 grupos, logicamente, eu não vou fazer bloco de 2 e 4. Imagina que eu tenho... Esse estudo aqui é um estudo que a gente está fazendo, um estudo multicêntrico da USP com a Universidade de Guarulhos. A gente tem 3 grupos. São 180 pacientes, 90 na USP, 90 em Guarulhos. Se eu dividir 90 por 4, acho que dá 22,5, alguma coisa assim. Não dá. Então, ao invés de usar bloco de 4, eu vou usar bloco de tamanho de 3 e 6. Isso daqui é o output de um dos programas que eu uso para gerar sequência aleatória. Né? Aqui um bloco de 6, outro bloco de 6, um bloco de 3. São 3 grupos, né? Grupo placebo, grupo que toma antibiótico no começo do tratamento, grupo que toma antibiótico na reavaliação.
Enfim, o problema dos N's diferentes em cada grupo eu resolvo com a randomização por bloco. Mas tem um outro problema. Imaginem que eu estou fazendo um ensaio clínico com N pequeno. Por exemplo, 30. E eu, sei lá, desculpem, vou dar um exemplo de pério de novo. Bochecho de clorexidina. 15 pacientes usam clorexidina, 15 pacientes usam placebo. E eu tenho 4 fumantes. Eu resolvi não excluir fumante. Ah, mas por que não excluiu fumante? Por exemplo, para a indústria farmacêutica precisa ter fumante. Precisa ter 20% de fumante quando eles lançam um novo produto. Bochecho, estou falando. Porque eles querem que fumantes também usem bochecho, então tem que ter fumante. Por que 20%? Porque é mais ou menos a porcentagem de fumantes que a gente tem no Brasil. Imagina que você tem 30 e, sei lá, 4 são fumantes. Existe uma possibilidade de eu ter 3 fumantes no grupo controle e 1 no teste? Tem. Existe uma possibilidade de eu ter 4 no placebo e 0 no teste, ou o inverso. Isso é um problema. Porque aí eu vou introduzir, os 2 grupos experimentais não serão homogêneos em relação a um fator prognóstico importantíssimo, que é o fumo. Para contornar esse problema, qual que é a solução? Randomização estratificada. Eu estratifico em 2 estratos. O extrato dos fumantes e o extrato dos não fumantes. No extrato dos fumantes, eu faço uma randomização. No extrato dos não fumantes, eu faço outra randomização. Então, eu garanto que eu vou ter 2 fumantes no grupo teste, 2 fumantes no grupo controle. E ainda por cima, eu faço randomização por bloco. Tá? Então, nem sempre a gente precisa fazer randomização estratificada. Já vamos discutir isso, mas sempre deve-se fazer randomização por bloco. Se eu tiver um ensaio clínico com N pequeno e eu tiver um fator prognóstico importante, é interessante estratificar por esse fator prognóstico. Eu só vou saber se o paciente é fumante ou não no momento que ele é incluído. Normalmente, nos ensaios clínicos, a gente não começa com todo mundo. Com os meus 100, 180 pacientes. Os pacientes vão entrando aos poucos. Então, a gente mede esse fator prognóstico e aí é que vai randomizar. Eu vou dar um exemplo prático. Esse é um estudo que a gente está fazendo, é outro estudo multicêntrico que a gente faz com a Universidade Estadual de Maringá. É um estudo em que a gente está comparando 2 técnicas para criar gengiva queratinizada. Né? 2 técnicas diferentes. A gente estratifica por centro, Maringá ou USP, e por classificação de retração de Miller. Vocês lembram disso? Não, esqueci pério, professor. Esqueci que pério existe na minha vida. A Thaís eu espero que lembre, né? A Thaís é periodontista. Eu tenho 2 fatores de estratificação importantes. Sempre que a gente faz estudo multicêntrico, tem que estratificar por centro. E outro fator de estratificação é o tipo de retração. A gente juntou classe 1 e 2 de Miller e classe 3. Então, eu tenho estratos. Eu tenho 4 estratos. Né? Maringá, classe 1 ou 2. Maringá, classe 3. USP, classe 1 ou 2. USP, classe 3. Né? O total do número de estratos é o produto do número de subgrupos em cada fator de estratificação. Tenho 2 fatores com 2 subgrupos dentro. 2 vezes 2, 4. Eu não sei, antes do estudo começar, a gente combinou que vai ser metade Maringá, metade USP. Isso tudo bem. Mas eu não sei quantos vão aparecer em cada subgrupo com relação à classe de Miller. Então, eu tenho que preparar... Eu falei que são 40, né? A gente preparou 20 envelopes para... Aliás, é isso aí. Maringá vai receber 20, USP 20. Eu preparei 20 envelopes classe 1 e 2, 20 envelopes classe 3. Pode ser que eu só tenha paciente classe 3, que foi o que aconteceu, na verdade. Não vamos discutir as questões, porque é muita pério na cabeça de vocês, mas esse tipo de defeito aconteceu muito mais em pacientes classe 3.
A gente até está pensando em agora não colocar mais pacientes com classe 1 e 2 de Miller. Então, eu tenho que preparar a sequência de envelopinhos, que eu vou explicar para vocês o que é, como se eu fosse ter tanto 20 pacientes classe 1 e 2, como se eu fosse ter 20 pacientes classe 3, porque, como eu falei, eu só vou saber o fator prognóstico na hora que o paciente aparece. Né? E aí eu vou ter essas sequências aqui. Como eu falei, além da gente estratificar, a gente faz a randomização por bloco, né? Em bloco de 4, em bloco de 2 e 4, por exemplo. Né? Agora, da mesma maneira que a gente não tem muito a ver você tentar parear e colocar todas as fontes de variação, não é para pirar também na estratificação e fazer um monte de fatores de estratificação. Porque senão eu vou ter... imagina que eu tenho aqui 3 fatores de estratificação. Pode ser que eu não consiga preencher aquele bloquinho de 4 para pacientes que são de 40 a 49 anos, o sexo masculino e fumantes atuais. Então não compensa colocar muito fator de estratificação, até porque quando você tem um N muito grande, as vantagens de estratificar são muito pequenas. Para estudo com 400, 500 pacientes, a chance de acontecer um desbalanceio de 10% ou mais em relação à prevalência de algum fator prognóstico, por exemplo, fumo, é muito pequeno. Ó, com N de 200, a probabilidade de eu ter um desbalanceio de 10% ou mais, se o fator prognóstico tiver uma prevalência de 15%, é uma chance de 3%. Então, se eu tenho um ensaio muito grande, não tem necessidade de ficar criando estratos. Bom, como eu falei para vocês, então mostramos os tipos de randomização. Agora vamos falar dos 2 passos da randomização. O primeiro passo é criar a sequência aleatória. Eu posso fazer isso jogando dado, jogando moedinha, sorteando o papelzinho, usando uma tabela de números aleatórios como essa, ou usando um software. Todos eles são métodos válidos. Se eu olhar, por exemplo, a ferramenta Cochrane, o manual Cochrane, todos esses métodos são matematicamente válidos. Mas, hoje em dia, 2017, junho de 2017, não tem sentido ficar jogando moedinha. Eu já fiz isso em quem jogou moedinha, mas é uma coisa assim, imagina que você tem... Qual que é o N que você calculado 100? Imagina você jogar 100 moedas. Que saco. Não é? Vai ter que fazer acupuntura para lesão por repetição. Não tem sentido hoje em dia ficar jogando moeda. E isso daqui é um pedaço, né, uma afirmação das normativas Spirit. Não sei se vocês conhecem. A gente tem as normas Consort para relatar ensaio clínico e as normas Spirit para escrever protocolos de ensaios clínicos. Os autores das normas Spirit, eles falam que jogar moeda, randomização simples é análogo a jogar moeda, mas jogar moeda não é recomendado para geração de sequência. Como eu falei, não é que ela não seja matematicamente correta, mas primeiro que eu vou ter esse problema de ter, provavelmente, números, grupos de tamanhos diferentes. Depois, mesmo que eu faça de 1 para 1, para que ficar jogando moeda se eu tenho hoje o computador? Né? E a outra coisa, jogar moeda não é um método auditável. Esse é o principal problema para estudos patrocinados, a não ser que que a tua colega fique te filmando jogar moeda. Mas não vejo muito sentido nisso. Não tem muito sentido. Então, você até pode. Como eu falei para vocês, a gente fez um estudo antigo. Esse estudo foi publicado muito tempo depois, porque o orientador se desinteressou pelo paper e tal. Aí, muito tempo depois, a gente retomou e publicou. Mas, na época que a gente fez esse estudo, acho que ele começou em 2004, a gente usou moedinha. Era colocar endogen, né, que é um derivado da matriz de esmalte, em defeitos infraósseos. Então, a gente abriu o retalho aberto, no momento que o retalho estava aberto, jogava moeda. Aí, não lembro se cara era endogen e coroa era placebo, eu não lembro o que era.
tudo bem, como eu falei para vocês, matematicamente está correto, mas a gente não precisava, no final a gente até publicou. A modalidade de tratamento foi alocada para cada defeito de acordo com o lançamento de uma moeda, que foi feita por uma professora, a Marina Conde. Né? Mas não precisa, gente, vamos usar computador. Então, hoje em dia, como eu falei para vocês, não só para ensaio clínico, para estudo com animal, estudo in vitro, não tem necessidade de ficar jogando moeda ou lançando dado. Usem um programa de computador. Tem vários sites que fazem isso, tem programas gratuitos que vocês podem baixar. Eu gosto desses daqui, o Randomizer, o Sealed Envelope, o Random.org, tem outros, tem outro site além desse. Agora, o que eu mais uso é esse daqui, que é um programa. Esses daqui são sites. Esse é um programa. Se vocês forem agora no Google e digitarem Random Allocation Software, provavelmente vocês vão encontrar o link, vocês vão ver esse logo aqui do carinha e da menininha, né? Vocês vão baixar um programa que não é nada pesado, é super simples, instalem no computador, o único problema é que ele não funciona para Mac, né? A não ser que agora tenham lançado uma versão para Mac, mas eu acho que não. Mas é super simples de usar, você coloca quantos grupos você quer, qual é o teu N, dá nome para os grupos, grupo teste, controle, grupo X, grupo Y, o que você quiser, aperta o botãozinho, coloca se você quer blocos ou não, tamanho de bloco, aperta o botão, gera sequência. Muito mais fácil que jogar moeda, gente, ou sortear papelzinho. Aí deu aqui a sequência, teste, teste, controle, controle, um bloco de 4, aqui um bloco de 8, teste, controle, teste, controle, teste, controle, controle, teste, daqui a pouco um bloco de 2. Tá? Recomendo que vocês usem esses programas, esse daqui em especial, o Random Allocation Software, porque ele é realmente muito simples, muito prático. Tá? Vocês podem usar sites, random.org, randomizer.org. Eu tenho usado bastante o Sealed Envelope para cálculo de tamanho de amostra, não costumo usar para randomização, mas ele pode ser usado também, ele dá a interface é mais ou menos essa, né? Dá até para você fazer e receber por celular, para qual grupo o paciente foi alocado. Mas para estudos grandes, você tem um trial, para estudos grandes você paga, porque esse site realmente ele foi desenvolvido para empresas. Mas você tem acho que você pode usar 10 vezes para fazer randomização, alguma coisa assim, né, para você testar como funciona o site. Como eu falei para vocês, nem sempre dá para implementar cegamento. Sempre dá para implementar sigilo de alocação, que eu ainda não falei o que é, mas tudo bem. Isso daqui é um estudo que a gente fez, é de um aluno nosso, Rodrigo Narras. A gente comparou 2 métodos de recobrimento radicular. Enxerto de tecido conjuntivo, que é o padrão ouro, e mucograft. Você usou mucograft, né? Foi teu trabalho, inclusive, né? Vocês concordam que não dá para cegar o paciente? Dá para cegar o operador? Não dá para cegar o operador. Dá para cegar quem está coletando os desfechos, por exemplo, quem está coletando profundidade de sondagem, porcentagem de recobrimento radicular, dá para cegar? Dá, é só ser outra pessoa. Então a gente consegue prevenir viés de detecção, mas a gente não consegue prevenir viés de performance, porque a gente não consegue cegar nem o operador e nem o paciente. Bom, nesse estudo a gente fez vocês veem que a gente sempre tem a gente gosta de usar acrônimos, né, para os nossos trials. Então, o estudo com antibiótico é o MOMENT, esse é o 3D Muco. Quem deu essa ideia desse acrônimo, que eu acho que não tem nada a ver, foi o Rodrigo. Não sei de onde ele tirou o 3D, mas tudo bem. Então, nesse estudo, ele é um estudo de boca dividida. Como é que a gente faz randomização de boca dividida? Eu gero uma sequência e eu vou randomizar para o lado. Então, por exemplo, paciente número 1 caiu o enxerto de tecido conjuntivo. O que a gente combinou? Tem várias maneiras de fazer isso. Essa é a maneira que a gente fez.
sempre esse assignment aqui, essa alocação, era do lado direito. Se cair enxerto tecido conjuntivo no lado direito, consequentemente, eu usava mucograft no lado esquerdo. Tá? Podia ser enxerto tecido conjuntivo de novo? Poderia, mas não ia ser um estudo de boca dividida. O boca dividida, a premissa do boca dividida é que você tem na mesma boca os dois tratamentos para você melhorar a comparabilidade. Né? Então, essa é a maneira que a gente fazia. Aí, paciente número 2, sorteou que para o lado direito vai mucograft, consequentemente, lado esquerdo é enxerto de tecido conjuntivo. Tá? Essa é uma das maneiras de fazer, ou você pode já gerar a sequência, né? Colocar em blocos de 2. Vai ser enxerto de tecido conjuntivo ou mucograft enxerto de tecido conjuntivo. Não tem muita imprevisibilidade. Esse é o problema do boca dividida. Estamos terminando, tá, gente? Sei que vocês têm horário, já são 5h30, mas acho que é só mais 10 minutos, ou menos. Última parte, então. Eu falei para vocês que randomização tem 2 passos. Gerar a sequência e ocultar essa sequência de quem está lá na clínica, incluindo pacientes. Se não tiver sigilo de alocação, a gente vai ter uma subversão da sequência. Tá? Não adianta eu gerar a sequência... Como é o seu nome mesmo? A Thalita é a pessoa que está lá na clínica, incluindo pacientes. Tá? E você? A Ana é a pessoa que gerou a sequência. A Ana orientadora da Thalita. Como é que é o jeito certo? A Ana gerou a sequência e a Thalita está lá na clínica, na labuta. A Ana está só no escritório. Né? Que nem eu e o Fausto fazemos. A gente fica só no escritório dando ordem para os alunos. Faz isso, faz aquilo, me vê mais 200 pacientes. Então, vamos imaginar, ela gerou a sequência, a Ana gerou a sequência, e a Thalita está lá incluindo pacientes. Como eu falei, todo mundo quer que a tese tenha um resultado positivo. Ela não está ganhando nada da empresa, mas ela quer ter um resultado positivo. Então chegaram, vamos dar de novo o exemplo dos pacientes do ensaio clínico de flúor. Chegou lá os pacientezinhos, chegaram 4 pacientes, geralmente é assim que acontece. Como eu falei, você não tem os 200 pacientes no início do estudo. Você vai incluindo conforme o estudo vai andando. Às vezes o período de inclusão leva 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, depende do tipo de estudo e do teu N. Então chegou no dia, vamos imaginar que é toda terça-feira o dia de clínica. Chegou de manhã 4 pacientes. Né? Mesma coisa. 2 meninos endiabrados que não escovam os dentes, né? E 2 meninas comportadinhas que chegaram com os dentes branquinhos, tudo limpinho e tal. Bom, no começo do estudo ela não sabia que grupo A, o que era grupo A e o que era grupo B. Mas ao longo do tempo ela foi vendo eventos adversos, melhora nos desfechos num grupo do que no outro. Então ela já está adivinhando que grupo A é teste e grupo B é controle, por exemplo. Aí a Ana gerou a sequência e mostrou para ela. Ó, está aqui o papel com a sequência. Imagine uma sequência como, não como essa, né? Imagina que está A e B, ao invés de ETC e mucograft. Ela tem a sequência nas mãos. Só que chegou uma hora, ela já começou a adivinhar o que é A e o que é B. Então, o que ela faz? Ela pega os pacientes com melhor prognóstico e coloca no grupo teste, e os com pior prognóstico coloca no grupo controle. Tá? Então, o que a Ana vai fazer? Ela não vai mostrar a sequência para a Thalita. Mas como é que ela não vai mostrar? Se ela não mostrar, como é que ela vai alocar os pacientes para um grupo ou para o outro? Ela só vai mostrar no momento em que ela falar, esse paciente está incluído. Isso se chama sigilo de alocação. É esconder a sequência, impedir o conhecimento da sequência da pessoa que está lá na clínica, incluindo pacientes. E tem algumas maneiras de fazer isso. Né? Eu vou voltar aqui daqui a pouco. As maneiras são a clássica e barata, que foi, como vocês viram, pensada pela primeira vez pelo Bradford Hill, os envelopinhos selados, lacrados, opacos. Randomização central.
A minha esposa trabalha com pesquisa clínica patrocinada, estudos multicêntricos por multinacionais e tal. Como é a maneira que não é barata e a gente não tem dinheiro para fazer. Agora é um pouco diferente. Quando ela fazia, era assim, ela entrou paciente no estudo, são estudos médicos, né? Ela trabalhava na época com oncologia. Então, entrava um paciente X, ela ligava para o número de telefone nos Estados Unidos, que era um escritório de randomização central, não era uma pessoa que atendia, era um computador. E o computador falava, pega o... Aí ela digitava o número do site e o número do paciente. Do site, digo, o centro, né? Ela trabalhava no Dante Pazzanese. Dante Pazzanese era, sei lá, centro 3. Paciente 33 do centro 3. Aí o robozinho lá, o computador falava, pegue o lote tal, 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 tal. Não tem como ela saber, aliás, ela nem sabe o que aquele lote significa. Né? Se é grupo A ou grupo B, se é teste ou controle. Só que isso é muito caro, gente. Muito caro. Como eu comentei com vocês, atualmente eles fazem isso e mandam por celular, não tem que ficar ligando. Você entra num app, digita o número do centro, o número do paciente e já vem o número do lote, ou o código, ou o que quer que seja. Mas isso é caro, a gente não vai fazer isso na faculdade. A outra maneira é por recipientes numerados e codificados. Agora eu vou voltar nisso daqui que eu tinha passado. Se confunde muito o sigilo de alocação com cegamento. Mas o exemplo que eu sempre dou é quando você está comparando técnicas cirúrgicas. Não tem como implementar cegamento e impedir, prevenir viés de performance no estudo de cirurgia, como esse que eu mostrei para vocês, de enxerto tecido conjuntivo ou mucograft. Mas sempre tem como implementar sigilo de alocação. Como a gente fazia no estudo do Rodrigo, né? A gente colocava esses assignments dentro de envelopes que eu vou mostrar para vocês. E ele só abria no momento da cirurgia. Então não tinha como ele conhecer a priori o próximo assignment, né? A próxima alocação. Isso é sigilo de alocação. Ou ligar, né, para um escritório central, mas como eu comentei, isso é um negócio caríssimo, a gente faz em indústria farmacêutica. Cegamento nem sempre dá para fazer, para implementar, sigilo de alocação sempre. Com cegamento, eu previno viés de detecção ou viés de performance. Com sigilo de alocação, viés de seleção, que é aquela sacanagem de botar paciente melhor no grupo teste e paciente pior no grupo controle. Ou se você for do contra, né, paciente bom no grupo controle e ruim no grupo teste, se você quiser provar que o negócio não funciona. Sempre tem um espírito de porco. Então, a técnica barata, que só envolve você ir numa papelaria e ter o trabalho de escrever, de numerar os envelopinhos, né, é o envelope, a técnica SNOWS. Sequentially Numbered Opaque Sealed Envelope. Envelopes sequencialmente numerados sequencialmente, selados e opacos. Você só precisa dos envelopes, papel carbono e papel alumínio. Por que eu preciso de papel carbono? Eu não faço isso. Mas é importante para estudos patrocinados. A gente pode fazer, mas numa pesquisa acadêmica acho que não é tão crítico, né? Você escreve, quando você abre o envelope, você escreve as iniciais do paciente aqui e transfere para o papel carbono que está lá dentro, tem um papel carbono lá dentro, né? Transfere para um papel e aí você guarda aquilo. E aí o monitor da indústria farmacêutica vem coletar aquilo. É uma maneira de ter rastreabilidade, impedir que tenha alguma sacanagem por parte do pesquisador. Como eu falei, em estudo acadêmico isso não é tão crítico, em estudo patrocinado é muito importante. E aí vocês devem estar se perguntando, por que o alumínio? Por causa disso. É só você colocar contra a luz, ou, tem relatos na literatura, tirar a radiografia. O ser humano é muito inventivo, gente. Tem relato na literatura médica. Como eu falei, num estudo acadêmico, você não vai ficar tirando... Você não vai fazer isso, né? Não, é verdade, você não é dentista, mas ela pode pedir para a Ana, né? Ana, tira 100 radiografias para mim. Ela não vai fazer isso. Eu espero não ter plantado nenhuma ideia maligna na tua cabeça. Mas não tem porquê. Mas em estudos
Vocês já viram Grey's Anatomy? Não tem um episódio que a menina subverte a randomização porque ficou com pena do paciente? Vocês já viram esse episódio? Né? Ela dá um jeito de saber qual que é a próxima alocação, qual que é o grupo teste, qual que é o grupo controle, porque ela queria que o paciente recebesse o melhor tratamento. Né? Então, nem sempre é por sacanagem, às vezes é porque a gente quer o melhor para o paciente. Só que aí fura tudo. Né? E assim, a gente não vai também conduzir um estudo que um dos grupos é ruim para o paciente. Se isso acontecer, você termina o estudo antes. É o que está acontecendo com esse aluno meu, que até chorou, né, quando viu a diferença do grupo teste para o grupo controle. Mas em estudos patrocinados, às vezes não é só pelo bem do paciente, às vezes é porque envolve interesses econômicos, financeiros. Então tem relatos na literatura do pessoal fazendo radiografia dos envelopes para descobrir o que tem lá dentro. Então, para impedir isso, se coloca papel alumínio. Num estudo acadêmico, espero que a gente não precise chegar a tanto. Né? Isso daqui é uma ilustração de um artigo muito interessante do Schultz e do Grimes, que são dois ensaístas, esse nome não tem em português, são dois trialists importantes, né, que estão envolvidos no Consort, em várias publicações sobre como fazer ensaio clínico. Na prática, como a gente faz? Estou acabando, gente, prometo. Esse é um estudo que a gente fez em que a gente comparava raspagem e irrigação com óleos essenciais com raspagem e irrigação com placebo. Um estudo do meu aluno, o Su Xiaofeng. Né? A gente fez randomização em blocos de 4. Hoje eu costumo fazer com blocos aleatórios de 2, 4 ou 2, 4 e 8. Né? E a gente usou os envelopinhos. Então, como a gente faz? A gente compra o envelope. Como eu tenho mais o que fazer, eu não vou ficar numerando os envelopes de 1 a 100. Eu peço para o meu aluno de pós-graduação fazer isso. Ou melhor, para o aluno de iniciação científica. Né? Eu compro o envelope, mas você faz esse negócio. Tem que estar escrito aqui o número do paciente. Então, o paciente que chegou primeiro é o paciente número 1. Naquele estudo, né, do muco 3D, o paciente chegava e no momento da cirurgia a gente sabia que ele estava incluído, aí a gente randomizava. Então, o Rodrigo ia lá, abria o envelope, estava escrito o número 1 aqui, ele abria, o envelope realmente era selado, lacrado, opaco. Aí estava lá, mucograft. Ah, mas não está lá do A e lá do B? Não está grupo A e grupo B? Não, não está. Como é que ele vai saber se A é o B e ele vai fazer uma cirurgia? Como a gente falou, não dá para prevenir viés de performance, não dá para cegar o operador e nem o paciente. Mas o Rodrigo operava e outra pessoa coletava os desfechos. O Cássio, né, que a Thaís conhece também. Mas ele só sabia para qual grupo o paciente ia na hora que ele abriu o envelopinho. Tá? Outra maneira que a gente tem de fazer isso nesse estudo com antibióticos, o MOMENT, o pessoal de Guarulhos usava uma outra metodologia. Primeira vez que eles comentaram comigo, eu falei, não, mas isso não é sigilo de alocação. Aí, quando a gente começou a participar do estudo com eles, é que a gente viu que realmente não tinha como a pessoa que estava lá na clínica, incluindo o paciente, saber qual que era a próxima alocação. O que a gente faz? A gente manda uma farmácia de manipulação fazer os medicamentos e tem um código aqui, não tem grupo A e grupo B. Mas tem um frasco maior e um frasco menor, né? Não, calma. O frasco maior é de amoxicilina, o menor é de metronidazol. Só que tanto um como o outro tem placebo. É que a gente, em Império, a gente dá 2 antibióticos. A gente dá associação de metro e amoxi. Mas pode ser metro e amoxi e placebo. Tem um código aqui. A menina da farmácia gerou uma lista com códigos para mim. Então, nem que a pessoa que está lá embaixo faça uma sacanagem e abre esse saquinho plástico preto, ela vai abrir e vai ver um código, ela não sabe o que é. Não tem grupo A e grupo B. Então a gente pega esses frascos, coloca dentro desse envelope e grampeia. Então está aqui o número do paciente 231, fase 2, semana 1. Aí vai lá, chegou o paciente 231, entregou o saquinho plástico para ele.
Eu sei qual é a sequência, porque tem que ter alguém no centro para distribuir, mas eu não vou para a clínica. Eu não vou para a clínica e aí os meus outros colegas até ficam me perturbando. Porque outro dia eles tiraram foto do grupo e eu não estava. E falaram, mas você nunca está na clínica, né? Você nunca desce para a clínica, só fica no escritório fazendo randomização. Mas é que eu não posso descer para a clínica, pelo bem da ciência, não é que eu não queira trabalhar. Enfim, então está aqui, né, os saquinhos, a gente entende que isso é uma forma, isso é uma das maneiras de usar o recipiente numerado e codificado, né? Eles usam também a palavra container de vez em quando, mas é basicamente a mesma coisa, né? Então, como eu prometi, terminamos só um pouco depois, tá? O que a gente pode concluir com o que eu mostrei para vocês? Primeiro, espero que agora vocês tenham entendido diferenças de cegamento e sigilo de alocação. Talvez isso mude a distribuição das perguntas agora do Socrative. Primeiro, a gente tem um problema em odontologia. Os nossos ensaios não são bem relatados. Então, isso tem sido muito difundido em papers mesmo sobre qualidade metodológica. E a gente imagina que com o tempo e com a adoção pelas revistas de guidelines como Consort, a qualidade dos ensaios melhore. De qualquer maneira, eu acho que tem que entender que a randomização é o método sistemático melhor do que pareamento, qualquer outra coisa para distribuir pacientes em grupo. E ela tem 2 passos. Sigilo de alocação é o passo mais desconhecido e subestimado. E ele é indissociável da geração da sequência aleatória. E é muito fácil, é só comprar os envelopinhos, pedir para o teu aluno de iniciação ir lá e ficar numerando de 1 a 100, de 1 a 200, de 1 a 400. Tá? É uma coisa fácil de fazer, fácil de implementar. Bom, eu já vou voltar. Deixa eu só terminar a aula, depois eu volto aqui, já estou passando. O Fausto mostrou o grupo, eu não tinha nenhuma foto do grupo, eu sempre esqueço desses detalhes, né? Eu sou meio relaxado com essas coisas, mas ele mostrou a foto do filho dele, estou mostrando as minhas princesas, aliás, elas não são princesas. A Gabi fala que ela é super-heroína. Ela é super-heroína, não é princesa. E a Caterina e a Gabi, né? E, enfim, quero agradecer a presença de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, está aqui o meu e-mail. Agradeço a presença de vocês e também o pessoal da Federal, né, professor Ricardo. Mais uma vez o convite da professora Beatriz, do professor Pedro Rosalim. Prazer participar mais uma vez de uma atividade dessas com o Fausto, né, meu amigão. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Mas antes das dúvidas... Não, as palmas pode ter, tudo bem. Mas antes das dúvidas, senão não vale, vamos responder o Socrative. Começou? Vamos lá, responder de novo, gente. Quem não pode, vai lá para fora. Será que o pessoal da Paraíba... Pessoal da Paraíba, eu estou falando com a boca cheia, desculpem. Acho que vocês vão ouvir isso daqui a 3 minutos no futuro. Mas a gente já começou a fazer o Socrative aqui. Então, terminamos. Vocês vão responder de novo as 2 perguntas que eu mandei, as mesmas 2 perguntas. Vamos ver se muda alguma coisa do que vocês tinham respondido.
Estou falando, acho que eu botei mais minhoca na cabeça de vocês. Ele tinha acertado antes, agora errou. Uma informação que no pré-teste, como nós não tínhamos resposta, né, o programa não calcula o índice de acerto. Mas o índice de acerto foi de 22% na questão 1. Nossa. E 7,3% na questão 2. Vocês não vão me trazer mais, então. Por enquanto, não. Por enquanto, isso é o pré-teste, você não passou ainda. Mas é o pré-teste, calma. Então, na questão 1, deu 22% de acerto. Como é que está? Aí embaixo você já vê o final. Desce. 83,92. Ó, tá vendo? O professor vai ser convidado de novo. Ufa. Gostei disso. Não, agora no começo e final da aula. Agora eu quero só ver. Os caras chegarem meia hora depois. Aí não pode. Ou então, cuidado que tem aqui, ó, o pessoal aqui, tanto de João Pessoa quanto Piracicaba, no começo entrava assim, Lindinha, né? Colocava pseudônimo. Hã? A Lindinha podia se revelar hoje, né? Nós passamos um semestre sem saber quem é a Lindinha. A Lindinha assistiu as 2 primeiras aulas de Socrative. Depois que eu falei, gente, eu não posso levar a nota para DAC como Lindinha. Daí não apareceu mais a Lindinha. OD 032 tem um monte de OD 032 que entra na sala com o nome da disciplina. Está dando 88%, 90%. Ó, pessoal, 88% de acerto na primeira, 95% na segunda. E a segunda, antes da aula, tinha dado quanto? 7,2. Nossa! Que bom que eu não vou ser desconvidado. Gente, deixa eu explicar. Essas 2 perguntas é exatamente o que a gente faz numa revisão sistemática, né? Então, já que eu não fiz isso durante a aula, eu quis dar um pouco a perspectiva de um revisor sistemático. É o que você faz, você pega um artigo e faz a análise de risco de viés. Vocês já podem, pelo menos randomização, vocês já podem fazer, tá, numa revisão sistemática. Alguém já fez uma revisão sistemática? Não? Agora vocês quase já podem fazer. Tá? São 2 perguntas de revisão sistemática. Você pega o texto e faz análise qualitativa, né? Tem outros domínios, tem viés de atrição, tem viés de detecção, tem outras fontes de viés. Mas viés de seleção é isso, geração da sequência e sigilo de alocação. Então, só está faltando Carolina Lino responder. Então, acho que eu já vou dar a resposta. 89,91. 89% a primeira questão, 91% a segunda questão. Tá ótimo. Muito bem. Não estou tão ruim assim. Eu vou comentar, ó. Vamos lá. Ah, peraí, fiz bobeira aqui. O que eu aprontei aqui? Vamos botar lá no final. Ó, vamos lá, gente. Então, isso daqui é um texto do artigo, né? Depois do exame de baseline, uma randomização simples foi usada. Até aí o cara não disse nada, seria incerta, mas ele falou que ele usou uma sequência de números aleatórios gerada por computador. Ele podia ter dado mais detalhes, ou talvez ele pudesse ter feito randomização em bloco, etc. Mas não é obrigatório, é muito recomendado. Como eu mostrei para vocês, randomização estratificada nem sempre é obrigatório, né? Mas, enfim, 15 pacientes no grupo teste, 15 pacientes no grupo controle. Então, o método de gerar sequência aleatória foi adequado, tá certo? Adequado é a resposta certa que
89% acertaram. 90%. Deu 90%. Qual que é a resposta aqui? Que quase todo mundo acertou. Incerto. Ele fala de mascaramento, que é sinônimo de cegamento. Mas em nenhum momento ele fala que ele escondeu a sequência através de envelope selado, randomização central, recipientes idênticos, etc., qualquer outra coisa. Então, como ele não fala nada, isso daqui é só cegamento. Quando o autor não fala nada, é incerto. Eu não posso saber se ele fez direitinho ou não. Talvez a randomização não tenha sido muito bem feita, talvez sim, mas ele não escreveu direito. Então, na perspectiva de uma revisão sistemática, isso a gente dá uma nota de incerto, unclear. Tá? Então, aqui, incerto. Beleza, gente? Muito obrigado, curti muito participar, adorei esse Socrative. Vamos instituir na nossa disciplina, né, Fausto? Mas, realmente, foi um prazer estar aqui, agradeço o convite mais uma vez e... João Pessoa. Agradeço o convite. Já terminou? Agradeço o convite do pessoal da Federal, tá? Professor Ricardo. Agradeço mais uma vez o convite de vocês dois. Foi um prazer participar dessa atividade com vocês. Beleza? Obrigado. Então, agradeço aos professores pela participação. Então, quero passar aqui o certificado. Obrigado. Opa, peraí, isso aqui. Professor Fausto também, muito obrigada pela participação. Pelo convite. Espero que voltem sempre. Obrigado. Foi aprovado no final, né? O Socrative me aprovou, né? Então, tá bom. Obrigada a presença de todos. Obrigado, pessoal lá de João Pessoa, professor Ricardo. Muito obrigada por participar da disciplina aqui do nosso programa de pós-graduação. Resistentes, né? Até o final. Acho que o Ricardo quer falar alguma coisa. Aqui ainda não acabou, a professora está falando. Eu quero aproveitar, né, professor? Não sei se o pessoal está me escutando aí, mas para agradecer aos dois professores, dizer que as apresentações realmente foram muito boas. Estávamos comentando sobre isso agora há pouco aqui, que todo o conhecimento que foi, né, trabalhado hoje certamente será aproveitado nas pesquisas, né, sejam elas clínicas ou não. Então, a gente finaliza a disciplina, né, assim, acho que com chave de ouro, né, foram brilhantes apresentações. Então, o nosso agradecimento aos professores, à FOP, né, e, assim, acho que um agradecimento especial ao professor Pedro, esse agradecimento não podia deixar de acontecer, porque desde ano passado, né, professor, assim, aos meados de talvez outubro, nós começamos a trabalhar na disciplina, e foi um trabalho árduo, né, nesse sentido de planejamento. Precisamos nos reunir algumas vezes, contar com a colaboração de muitos outros colegas. Então, o senhor fez um trabalho brilhante, assim, né, com os alunos da FOP e com os nossos alunos, e comigo e com os outros professores aqui da instituição. Então, nós certamente aproveitamos muito, embora tenha acontecido alguns imprevistos ao longo de algumas transmissões, mas o balanço é muito positivo. Acho que para a gente aqui da Universidade Federal, né, que nem sempre tem a oportunidade de compartilhar conhecimentos e de dividir, né, espaços com professores que para a gente às vezes estão distantes, foi uma experiência ímpar, né? Então, assim, acho que até em nome do nosso programa, eu agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia da FOP, agradeço ao senhor e todos os outros professores que colaboraram com a disciplina. Eu estou assistindo aqui a apresentação, mas está dando um desencontro do áudio, por isso que eu baixei o nosso som aqui, não está dando para ouvir vocês, tá? Mas eu quero deixar registrado o nosso agradecimento.
quero agradecer a professora Beatriz, que assim como o professor Ricardo mencionou, obrigado, Ricardo, estou desligando aqui. Nós começamos em outubro, né? E o professor Jaime era o responsável por essa disciplina, e aí ele passou a bola para nós, e foi um grupo, cada área convidou um professor para estar conosco, nos redimensionando a disciplina, e a professora Beatriz foi responsável, ela respondia pela área de pediatria, e ela proporcionou a todos nós um encontro maravilhoso, acho que foi um dos melhores que nós tivemos, com o professor Cláudio e o professor Fausto. Então, muito obrigado a todos, a professora Beatriz, e a vocês, hoje é nosso último dia, teve festa, teve tudo, muito obrigado, eu acho que foi uma participação quase que total, todas as aulas nós tínhamos quase 100% dos alunos presentes, participação bastante grande do Socrative, que foi bastante interessante, muito proveitoso. Então, eu espero que vocês tenham, de toda essa diversidade da disciplina, aproveitado bastante para implementar no projeto de vocês. Tem uma diversidade grande aqui, que são alunos de pediatria, fisiologia, farmacologia, cardiologia, saúde coletiva, e outros que vêm de outros cursos aqui da FOP. Então, acho que deu para a gente fazer um apanhado aí bem geral e de última seleção. A Lindinha não se apresentou no Socrative, Ela apresentou a primeira e segunda aula, depois eu falei, gente, eu não posso, não tem Lindinha na DAC. Olha. Ou são, ou a Lindinha é lá de João Pessoa, tá bom? Então, obrigado, professor, todos que ajudaram aqui, o professor Ricardo e o grupo de lá, professor Frederico, que mais auxiliou. E como eu já tinha dito no início, essa foi uma primeira experiência nossa, acho que valeu a pena. E todos os professores que apresentaram aqui vieram fazer para vocês o seu melhor daquilo que eles executam no dia a dia. E que todos eles estão à disposição para contatos e auxiliar vocês nos projetos. Tá bom? Então, bom final de semestre para vocês. Aí a gente tem prova, Segunda-feira tem uma provona legal, Lá da Farmaco. É super. E quem tem prova ainda, boa prova para vocês. Boas férias. Aproveita porque essa é a última férias de vocês, tá? Porque depois começa a tese, eles estão tudo no primeiro semestre. Tem férias. Daí não tem mais, Então agora, quem quer ver a manhinha, tem gente que quer ver a manhinha. Quem vai ver a manhinha, levanta a mão. O pessoal de João Pessoa tem a manhinha lá perto, Mas tem gente que tem a manhinha lá e eles estão aqui. No Ceará, na Paraíba, no Pará, etc. Então, tudo de bom para vocês e muito obrigado, pessoal. Professora Bia. Quero agradecer também ao professor Pedro e parabenizá-lo pela iniciativa que teve na reestruturação dessa disciplina, que eu acho que foi, assim, excepcional, Pelo menos, assim, um pouco que eu soube, ver a programação. Então, toda essa ideia foi do professor Pedro. Então, ele é o responsável por tudo isso, por todo esse conhecimento que vocês adquiriram.